Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Eu tô aqui apontando uns lápis do meu filho aqui, para depois poder fazer uma pintura. Prontinho, agora é só limpar essa sujeira, né? Nossa, agora vai ficar muito mais difícil de limpar. Espalhou todo o lixo espalhado por cima da mesa. Gente, esse lixo espalhado me fez lembrar de uma coisa. É muito mais difícil pegar um lixo que foi espalhado do que pegar um lixo que está tudo juntinho no lugar, não é verdade? Agora, o que aconteceu? Eu espirrei, né? E aí eu assoprei o lixo e espalhou tudo. Vai dar um maior trabalhão para pegar. Isso me fez lembrar de um texto lá da Bíblia, que está lá em Tiago 3, de 8 a 12, que fala da nossa língua, que é tão pequenininha, mas pode fazer um estrago tão grande. Quer ver o que está escrito? Olha só. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não deve acontecer assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Olha aqui, o Tiago está falando para a gente o seguinte: a nossa língua, bem pequenininha, pode fazer um estrago muito grande onde a gente for. Da mesma forma como eu com a sopra aqui espalhei toda essa sujeira, com a nossa língua também a gente pode fazer um estrago nas pessoas, com as nossas coisas, com as coisas que a gente fala, com as nossas falas, com as nossas palavras. As palavras podem machucar as pessoas, sabe? E a gente pode, em vez de ajudar as pessoas, atrapalhar. Quer um exemplo? Quando você chega e fala assim para alguém assim: ô amigão, vamos orar lá pela fulana de tal, porque ela fez isso, isso e aquilo. E aí você conta tudo que a pessoa fez. Você não sabe se era para contar, a pessoa às vezes te contou em segredo, às vezes ela está arrependida, e você vai falando para todo mundo como se fosse o santo da oração, né? Isso é muito complicado. Isso é usar a sua língua para o mal. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus 18 como é que a gente deve tratar essas coisas. Olha só, em Mateus 18, versículo 15, fala assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha esse assunto à igreja. E se ele se recusar também a ouvir a igreja, considere-o como gentil e publicano. Gente, esse texto está falando o seguinte: quando alguém peca contra você, e aqui eu não estou falando de crime, tá, gente? Crime, a pessoa tem que ser denunciada para a polícia, tem que ser presa, tá? Mas eu estou falando assim, quando a pessoa peca contra você com a língua, ou fala mal de você, ou por algum motivo faz alguma coisa que te deixa triste, a primeira atitude sua deve ser ir conversar diretamente com a pessoa que fez isso. Se ela te ouvir e pedir desculpas, legal, você ganhou o seu irmão, você ganhou aquela pessoa como amigo. Se ela não te ouvir, aí você chama outra pessoa, ou duas, mais pessoas, pode ser seus pais, né? Pode ser um amigo em comum, e vai conversar com aquela pessoa de novo. Se ela não ouvir você, você vai para as autoridades superiores, aí sim, para o pastor da igreja, né? para a própria igreja, para expor o caso, para falar do que está acontecendo, que aquela pessoa cometeu um erro e não quer se arrepender.
Entende? É assim que funciona. Mas primeiro, sempre você tenta conversar com a pessoa. Por quê? Porque quando a gente espalha a sujeira, fica difícil de pegar de novo, né? Então, se a pessoa fez uma coisa errada e ela tem a oportunidade de se arrepender, a gente deve dar essa oportunidade para ela se arrepender e não sair espalhando a sujeira para todo lugar, tá bom? Então fica essa lição de hoje aí para vocês, e agora eu vou ter que pegar uma vassoura e limpar tudo isso aqui, né? Porque minha esposa já tá me olhando com uma cara meio estranha. Tchau, tchau! Ba ba ba